histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Vocês estão ouvindo a música? Boa tarde. Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real o maior vilão sou eu. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu coloquei essa música no início até todo mundo começar a ser notificado. Então, eu sei que tem pessoas que ainda estão sendo notificadas. Sejam bem-vindos. Eu ouvi essa música ontem e ela tocou muito no meu coração. E ela complementa um pouco daquilo que eu vou falar hoje. E o tema da nossa live de hoje é tendo uma vida boa. E o que significa ter uma vida boa? Então, para cada pessoa pode ter uma resposta. Tem gente que acha que ter uma vida boa é ter muitas riquezas, é possuir bens. Tem gente que acha que ter uma vida boa é se sentir bem o tempo todo. Mas nem sempre nós vamos nos sentir bens. E posses, bens materiais, hoje a gente tem, amanhã a gente pode não ter. Então, são coisas que mudam muito rápido em nossas vidas. E o que é ter uma vida boa, então? A palavra de Deus fala que quando Deus criou o mundo, boa tarde para quem está entrando. Quando Deus criou o mundo, ele olhou para sua criação e disse: é bom. Deus fez o sol e disse: é bom. Deus criou a terra e disse: era bom. Deus criou os animais e disse que era bom. Tudo que Deus criou, Deus disse que era bom. E por que era bom? Porque tudo que Deus criou cumpriu com seu propósito. Então, uma vida boa é uma vida quando a gente cumpre o propósito pelo qual Deus nos chamou. E ser bom no mundo em que nós vivemos não é fácil, é muito difícil. E essas nossas reuniões semanais é quase que o momento de nós nos abastecermos da palavra de Deus, de direção, de orientação, para que nós conseguimos ter uma vida boa, que é uma vida para aquilo que Deus nos chamou. E para que Deus nos chamou? A palavra dele diz, lá em Efésios 2:10, assim, deixa eu abrir aqui. Efésios 2:10 diz que porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, eu não fui salva porque eu faço coisas boas. Na verdade, eu fui salva pela graça de Cristo. E, na verdade, eu fui chamada para fazer as boas obras. Não fui salva por Cristo porque eu faço coisas boas, mas que porque eu fui salva por Cristo, agora eu posso fazer boas obras. Então, é uma consequência e não causa. Então, nós que fomos escolhidos por Cristo, nós que aceitamos a sua morte, o sacrifício que ele fez por nós, nós somos chamados para as suas boas obras. E é isso que é ter uma vida boa, é cumprir o propósito que Deus nos criou, cumprir o propósito que ele te chamou, e nós cumprimos esse propósito, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, seja no dia a dia com as pessoas que nós convivemos. Então, algumas pessoas acham que viver conforme Deus chamou é largar tudo e viver só fazendo o bem, mas não.
nós somos chamados no nosso dia a dia. A sua profissão é um dom de Deus. Então, quando você age com justiça no seu trabalho, você está cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou. Então, nós somos chamados para praticar as boas obras que Deus nos chamou. E a nossa natureza, ela não é boa. Então, nós não somos naturalmente bons. E como que a gente chega a essa conclusão? Primeiro, porque a Bíblia diz que o homem, ele não é naturalmente bom. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e por isso destituídos foram da glória de Deus. E os fatos históricos também revelam que o homem não é bom. Nós vivemos na era cibernética, na era da modernidade. E ainda assim nós vemos tantas guerras, tantos crimes, tanta violência, tanto mal no mundo de hoje. Então o homem não é naturalmente bom. Nós vemos isso pela história, nós vemos isso porque a própria Bíblia diz que o homem não é bom porque todos pecaram e o pecado ele traz o mal. E também, se você ver uma criança, você que é pai, mãe, você que tem uma criança perto de você, você vai ver que você não precisa ensinar a criança a fazer o que é mal. Ela começa a agir sozinha. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela começa a mentir sozinha, porque está na nossa natureza essa maldade. Então, nós não precisamos ensinar o mal para as crianças. Nós vemos que elas mesmas vão desenvolvendo a maldade. Ao contrário, nós precisamos ensinar ela a falar o que é verdadeiro. Nós precisamos ensinar ela a fazer o que é bom. Então, nós vemos que a nossa natureza, ela não é boa. E quando a gente olha o nosso próprio coração, nós vemos que nós não somos bons. E Paulo, ele disse algo que eu acho que eu me identifico e talvez você vai se identificar com o que Paulo disse. Paulo disse assim em Romanos 7, porque o que eu faço, eu não aprovo, pois o que eu quero fazer, isso não faço. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ora, e se eu faço o mal que eu não quero, já não o faço eu, mas é o pecado que habita em mim. Então existe uma luta, porque o bem que nós desejamos fazer, muitas vezes nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos, esse nós fazemos naturalmente. Em Jeremias 13:23, a palavra diz assim: porventura, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderei vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Então, a palavra de Deus diz que a nossa natureza ela é má. Então, quando você é chamado por Cristo, quando você aceita Ele, você aceita o sacrifício que Ele fez por você, você é chamado para praticar as boas obras que Ele espera que nós praticamos. E Ele nos dá uma nova natureza para que nós possamos praticar o bem que devemos fazer. E é comum, às vezes, a gente tenta fazer o bem, mas a gente perde a nossa paciência. Então, no momento que nós deveríamos ser pacientes e educados, nós mostramos a nossa inteligência e somos arrogantes. Quando nós devemos estender a mão, muitas vezes nós viramos as costas. Então, nós agimos muitas vezes contra aquilo que nós mesmos esperamos de nós. E depois a gente fala, nossa, era para eu ter feito bem, eu não fiz. Quer dizer, ao invés de eu mostrar que eu estava certa, que eu sou inteligente, que eu conheço, muitas vezes nós mostramos isso de uma forma arrogante para as pessoas. Nós precisamos ser humildes e às vezes ouvir aquele que não sabe aquilo que nós sabemos. Porque muitas vezes mostrar a nossa inteligência, mostrar que nós sabemos, que nós estamos certo, é uma forma de humilhar as pessoas e não fazer o bem para elas. Mas a nossa bondade, ela não vem de nós. Então nós vimos nessa introdução que a nossa natureza ela é má. A nossa natureza não é boa. E da onde que vem essa bondade? A nossa bondade é um dom de Deus. Em Filipenses 2:13 diz, porque Deus é Ele que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Em Tito 3:5 diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Fiel é a palavra. Isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas ao homem. Então a gente vê aqui no início que ele fala que nós não fomos chamados porque nós houvéssemos feito algo de justiça, não, mas foi pela graça e pela misericórdia de Deus. E porque nós somos chamados e regenerados, a palavra dele é fiel e que nós devemos agora nos aplicar às suas boas obras. Então, a nossa natureza, ela é contaminada, a natureza, porque todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, então a nossa natureza é corrompida, ela é má. Por isso que nós lutamos tanto para fazer o bem, muitas vezes nós não conseguimos, nós fracassamos. E aqui o livro diz, é uma série de lives, eu esqueci de falar desse livro aqui, nós já estamos na 8ª live. E aqui fala que qual que é a recompensa de eu fazer o que é bom, o que Deus espera que eu faça? A recompensa é uma autoestima saudável. Quando você pratica o que é bom e desfruta dessas qualidades, sente-se bem consigo mesmo porque está fazendo o que Deus te preparou para fazer. Essa é uma satisfação mais profunda do que a dos egoístas que buscam o próprio prazer. Uma autoestima permanente e saudável não se consegue com boa aparência, porque essa desaparece. Não vem de sentir-se bem, porque você não se sentirá bem o tempo todo, e não importa o que você faça. E não alcança com as posses, porque os bens materiais geralmente estão presentes hoje, mas se perdem amanhã. A autoestima permanente se alcança fazendo bem e sendo bom. Este é o propósito para o qual Deus nos criou. Então, nós somos chamados para as boas obras que Cristo nos preparou. E muitas vezes nós vamos olhar quantas pessoas que às vezes a gente acha que ter uma vida boa é ter posses ou conseguir um bom cargo. Todos nós lutamos para ter sempre algo melhor, crescer. Isso é saudável, isso é normal, não é errado. Mas o que muitas vezes nós vemos são pessoas que se dedicam tanto e que quando elas conseguem tudo que ela sempre pensou, as pessoas olham e falam, nossa, essa pessoa já tem de tudo. E se você for ter uma conversa com essa pessoa, você vai ver que ela se sente vazia. Você vai ver que muitas delas se sentem sozinhas. Muitas se sentem faltando algo dentro delas. E essa falta, muitas vezes, essa prática do que é bom, praticar a bondade, praticar aquelas boas obras que Deus nos chamou para fazer. É muito bom alcançar grandes cargos, alcançar bens materiais, boa aparência, é muito bom. Mas isso vai ser um vazio dentro de você, se nessa sua caminhada você esquecer de praticar as boas obras para a qual Deus te chamou para fazer, porque são elas que vão preencher o teu coração e fazer com que você se sinta como se você realmente cumpriu o propósito para o qual você foi chamado. Nós praticamos as boas obras no nosso trabalho, em casa. Então, na sua profissão, se você é advogado, você pode ser um bom advogado, um advogado justo. Quantos injustos nós vemos por aí, passando a perna nos outros. Então, se você, como eu, trabalha em cartório, você pode fazer a diferença atendendo bem as pessoas, dando boa orientação, tratando as pessoas com educação. Quantos lugares as pessoas são maltratadas? Isso é fazer as boas obras. Então, não é você largar tudo a sua vida e sair no mundo aí fazendo boas obras. Mas é no nosso dia a dia que nós praticamos as boas obras. E aqui o autor, ele vai dar algumas sugestões de como nós permanecemos praticando aquilo que Deus nos chamou para fazer, que são as boas obras, ter uma vida com bondade. E Elise, como então que eu consigo me permanecer firme nesse caminho, praticando as boas obras que Deus me chamou, não desistindo, porque a palavra de Deus, ela traz uma promessa. Ela diz assim, lá em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se nós não desanimarmos. E como que você espanta o cansaço? Como continuar avançando? Porque a palavra diz que
a coroa da vida eterna será dada para aqueles que perseverarem até o fim. Então, nós temos que permanecer até o fim. A palavra diz que se nós não desanimarmos, e como que nós não vamos desanimar? E aqui vai algumas sugestões que o autor escreveu para nós. A primeira delas é dominar a Bíblia. Por quê? A Bíblia é o nosso manual de instrução. Então, assim como um carro tem um manual de instrução, um celular tem um manual de instrução, a Bíblia é o nosso manual prático de instrução. Se você quer viver melhor, se você quer ter uma vida plena, cumprindo o propósito para qual Deus te chamou, não é uma vida fácil, não é uma vida isenta de problemas e dificuldades, mas é uma vida centrada na vontade de Deus. E como que eu faço isso? Você conhecendo o seu manual de instrução, que é a Bíblia. Então, se eu perguntar para você, minha irmã que tá aqui, Amanda, se eu perguntar para Amanda, você acredita na Bíblia de capa a capa? Ela vai falar, eu acredito, Alize. Mas, Amanda, você já leu a Bíblia de capa a capa? Às vezes ela não leu. Então, como que eu vou acreditar naquilo que eu não leio? Como que eu vou acreditar em algo? Como que eu vou usar bem os meus dons, saber quais são os meus dons, o que Deus espera de mim, as instruções que Ele me dá, se eu não conhecer a Bíblia? Em 2 Timóteo 3,16 diz assim, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha a boa obra novamente. Então é a palavra de Deus que vai nos corrigir, nos instruir, nos ensinar, e ela é inspirada por Deus. Então, se você quer ter uma vida praticando, instruído para toda boa obra que você foi chamado, comece a dedicar tempo a dominar a Bíblia, a ler. Muita gente fala que não tem tempo. Pois Deus é o dono do tempo, então você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo, porque você vai estar recebendo instrução do dono do tempo, do dono do mundo, do Criador de todas as coisas. Não é perda de tempo, mas é investimento do seu tempo. Então, ler a Bíblia é um investimento, é você aprender a viver da melhor forma possível, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades. Deus ele vai nos instruindo, nos corrigindo, a palavra de Deus nos conforta. Quantas vezes, às vezes eu tô cansada, essa semana teve um dia que eu tava muito cansada. E aí eu cheguei à noite assim, morta, e eu falei, meu Deus do céu, que cansaço. E aí veio um versículo da Bíblia na minha mente, e eu falo, nossa, não, diga o fraco, eu sou forte. Então Deus ele é forte, e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, não tô desanimada, não tô... Então a palavra de Deus, ela nos exalta, nos exorta a levantar, a prosseguir. Leia a Bíblia. Eu diariamente, às vezes eu tô meio assim, começa a vir alguma coisa ruim na minha mente, parece que vem um versículo bíblico, na hora eu falo, não. Aí eu declaro aquele versículo e parece que aquilo lá já me fortalece. Então, nós precisamos aprender a dominar a Bíblia. Você quer ter uma vida instruída naquilo que Deus te chamou para ser? Domine a Bíblia, domine a palavra de Deus, porque ela é o nosso manual de instrução. O segundo item que nós precisamos ter para ter uma vida produtiva, uma vida boa, segundo a vontade de Deus, nós precisamos proteger a nossa mente. Nas outras lives, a maioria delas eu falei da importância que é aquilo que nós pensamos. Então, se eu começo só a pensar coisas ruins da Amanda, eu só vou começar a alimentar sentimentos ruins contra ela. Comece a proteger a sua mente. O homem, em Provérbios diz que o homem é aquilo que ele pensa. E o pecado, ele começa onde? Na nossa mente. O Satanás, ele vai plantando ideias, chamadas tentações na nossa mente. E conforme nós vamos alimentando esses pensamentos, daqui a pouco nós colocamos em prática aquela tentação e aquele pecado, ele se consome em nossas vidas. Então, o pecado mal, ele começa aqui, ó, na nossa mente. A nossa mente, ela é o início da onde vai surgir as nossas emoções e o nosso comportamento. Proteja a sua mente. E aqui o autor, ele faz uma pergunta. O que você anda assistindo? O que você anda vendo? Algumas pessoas assistem coisas tão fortes e falam, mas isso não é só uma diversão. Mas muitas coisas ficam no nosso inconsciente.
E aqui o autor, ele diz o que está lá em Mateus 6:22. Os olhos são a candeia do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E o versículo seguinte diz assim: mas se o seu olho estiver coberto de maus pensamentos e maus desejos, você está em profunda escuridão espiritual. Tome cuidado com aquilo que você tem visto e assistido, porque isso vai influenciando, talvez não no seu consciente, mas no seu inconsciente. E nós vamos começar a tomar atitudes baseadas naquilo que nós tanto vemos. Então lembre-se, os seus olhos é a candeia do corpo. E se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Eu me lembro que uma época, sempre que eu chegava do trabalho, a minha mãe estava assistindo Cidade Alerta. E a gente sabe que o Cidade Alerta é só tragédia, né? E então, se eu atrasava 5 minutos, ela já achava que tinha acontecido uma tragédia comigo. E ainda meu pai, ele costumava falar assim, quando ele chegava e via que ela estava vendo Cidade Alerta: deixa eu pegar um balde para pôr embaixo da TV, porque já tá escorrendo sangue da tela, porque era só coisas ruins. Então, até ela parou de assistir, porque ela já estava vivendo encanada. Tipo, ela ligava pra Amanda, pra minha irmã, e se minha irmã não atendia, ela já ficava achando que alguém tinha sequestrado minha irmã. Então, assim, aquilo que você olha, aquilo que você tem visto, o que você tem visto na internet? Que tipo de vídeos você tem assistido? Porque talvez você fale assim, mas isso não tem nada não. Mas talvez isso daí vai entrando no seu subconsciente, no seu inconsciente. Isso causa perturbações, isso causa sentimentos ruins, isso pode te levar a comportamentos ruins, né, Amanda? Então, assim, tome cuidado com aquilo que você tem assistido, aquilo que você tem visto, aquilo que você tem botado os seus olhos. Porque aquilo que entra pelos seus olhos vai direto para tua mente. E a sua mente, aquilo que acontece na sua mente, se torna realidade. Então, a palavra de Deus diz: assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Então, e a nossa mente também muitas vezes é usada pelo inimigo para ele plantar sementes de tentações. Então, fica lá aquela tentação na sua mente, você começa a cultivar ela. E daqui a pouco tempo você está consumando o pecado. E o pecado, ele gera morte, ele nos afasta de Deus e ele nos separa de viver a vida plena que Deus nos chamou para viver, uma vida praticando boas obras. Proteja a sua mente, domine a Bíblia, proteja a sua mente, porque é ela que é o solo onde vai se iniciar as suas emoções e o seu comportamento. Em Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então aqui a Bíblia está nos ensinando como que eu protejo a minha mente. Então, se os olhos são a candeia do corpo e eu preciso proteger a minha mente, no que eu devo pensar? Naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que tem boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que devemos pensar. Então, cuide da sua mente, procure ler a Bíblia. Eu tenho certeza, às vezes, eu falo por mim, às vezes o meu dia tá tão louco assim, eu tô tão... Você começa a ficar até desesperada. Aí você para um pouquinho, pega a Bíblia, vai ler um salmo, faça uma oração, acalma. De repente, se você começa a reajustar alguns compromissos que você tem no dia, aquilo vai te dando uma paz interior. Então, você tem um refúgio. Então, quando você estiver assim sobrecarregado, busque um refúgio. Busque a palavra de Deus. Busque fazer uma oração. Ele é o dono do tempo. Não pense que você vai perder seu tempo, mas você vai ganhar tempo, porque você vai estar recebendo instruções do próprio Deus. A terceira coisa que nós precisamos para nós não desanimarmos, para irmos até o fim, é termos convicção. E o que é convicção? A convicção é aquilo que você acredita. E a palavra de Deus, ela é clara em nos dizer: odeiem o que é mal, mas apeguem-se ao que é bom. Então, nós que somos cristãos, nós precisamos ter convicções e defendê-las. Então, defender quando há uma injustiça. Então, às vezes você chega em um lugar, tá todo mundo falando mal do ciclano, e aí você entra no meio e também você tem convicção do que é justo, defenda o que é justo.
defenda aquilo que é bom, odeia o mal. A palavra de Deus diz que nós devemos odiar o pecado, mas não o pecador. Então não é odiar as pessoas, mas é não compactuar com o mal que às vezes elas estão fazendo, com o que elas estão falando. Você tem que ser firme. No mundo de hoje, é muito importante nós termos convicção daquilo que é errado e não aceitar o pecado. Então, aqui fala que a bondade ela exige uma convicção profunda e assumir uma posição contra coisas como maus tratos de criança, aborto, pornografia, corrupção. Então, às vezes, nós chegamos a alguns lugares em que tem alguém fazendo algo errado, nós não podemos compactuar. E aqui diz assim: algumas pessoas vão discordar de você. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá pessoas que vão odiar o bem. Lembre-se de que Jesus Cristo levou uma vida perfeita, mas foi criticado, zombado, mal entendido e finalmente morto em uma cruz. Então, muitas vezes, nós também vamos ser incompreendido. Muitas vezes as pessoas não vão aceitar a nossa forma de pensar, mas nós temos que ser convictos, odiar aquilo que é mal e amar e defender o que é bom e o que é justo. E o terceiro item que aqui a palavra, o livro traz para nós não desanimarmos, para nós irmos até o fim. Boa tarde para quem está chegando, seja bem-vindo. Nós precisamos ter coragem de sermos diferentes. Então, nós temos que ter coragem para sermos diferentes. E como é difícil, né? Todavia, às vezes, bondade significa estar disposto a ser o único. Ouse ser diferente. Em João 11 diz: não imite o que é mal, mas sim o que é bom. E aí tem aquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles não se curvaram à estátua do rei. Lá, todo mundo se curvou, mas para eles não era o que agradava a Deus. Se encurvar perante a estátua do rei não era o que Deus esperava deles. E eles tiveram coragem para ser diferente. Tiveram coragem para fazer aquilo que era certo perante Deus. E aqui diz que se nós seremos testados. Então, se você é íntegro, terá de passar pelo fogo. Pode contar com isso. Então, ter uma vida boa, uma vida segundo no centro da vontade de Deus, com Deus, praticando boas obras, não é uma vida imune a lutas e aprovações, porque muitas vezes nós vamos passar pela prova do fogo, muitas vezes nós vamos ter que mostrar a nossa convicção a respeito de algum fato e muitos vão discordar, porque nos últimos dias haverão pessoas que vão odiar o bem e elas vão ser convictas com o mal, mas nós precisamos ser íntegros, nós precisamos ter coragem para ser diferente. Lá em Romanos 15, Paulo elogia os cristãos de Roma e diz que vocês estão cheios de bondade, porque naquela época Roma estava assim, coberta de imoralidade, e os cristãos daquela época eles conseguiram se manter íntegros. Então, não podemos ter medo de fazer a diferença onde formos. Às vezes vamos a alguns lugares, algumas festas, algumas reuniões, em que as pessoas vão fazer aquilo que não é certo, aquilo que não agrada a Deus. E vão esperar que você também compartilhe disso. Mas você tem que ter coragem para fazer a diferença. Você tem que ter coragem para não compactuar com o que é errado e com aquilo que é mal. Você tem que ter a convicção de defender o que é bom e odiar o que é mal. Não odiar o pecador, mas odiar o pecado. Então tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de fazer a diferença, porque muitas vezes nós teremos que passar pelo fogo. Mas é o fogo que vai provar que somos íntegros. Oi, Eliana, seja bem-vinda. E o último tópico que o livro traz nós precisamos nos reunir com pessoas que proferem a mesma fé que nós, que estão buscando ter essa vida no centro da vontade de Deus, de ter essa vida de bondade, para nós o quê? Compartilharmos, na união, numa reunião, sempre com aquelas pessoas que também estão no mesmo propósito que o nosso, porque um vai encorajar o outro, um vai fortalecer o outro, um vai apoiar o outro. Então aqui a palavra diz assim,
Por último, se você quiser fazer o bem, deve desenvolver o hábito de se reunir com outras pessoas que também querem ter o mesmo hábito que o seu, que defender o que é bom e o que é justo. Um segredo da bondade dos cristãos romanos era que eles se reuniam para fazer o bem. Reúnam-se regularmente para desafiar, encorajar e apoiar uns aos outros em seu estilo de vida cristão. O autor de Hebreus nos exorta: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Depois ele acrescenta um importante ingrediente: não deixemos de reunir-nos, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A nossa comunhão com outros cristãos destina-se ao encorajamento, a ter uma vida boa em um mundo mau. Como cristãos, não devemos imitar o mundo, mas também não podemos viver isolado dele. Os dois extremos estão errados, mas nós precisamos buscar nos reunir com pessoas que estão na mesma fé que a nossa, que estão no mesmo propósito que o nosso. Não é saudável você se isolar. Não é saudável você não procurar conviver com pessoas que estão na mesma caminhada que você, porque o isolamento ele te torna vulnerável. É muito mais fácil você ser derrotado. E aqui continua dizendo que os soldados eles não vão à guerra sozinhos para lutar contra as tropas inimigas. Eles vão em grupos, que são as tropas, os pelotões, as guarnições, os batalhões. Eles sabem que precisam um dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Inclusive, essas nossas reuniões semanais que estamos estudando esse livro, é um encontro para nós nos abastecermos do que é bom, de fé e de encorajamento. Então, nós precisamos ter esse encontro com pessoas que estão na mesma fé que a nossa. Então, os soldados de guerra, eles sabem que precisam um dos outros. Por que então tantos cristãos pensam que podem viver sozinhos? Não frequentam uma igreja, um grupo de oração, uma célula, não se reúnem nem virtualmente. Hoje nós não podemos nos reunir pessoalmente, mas olha que bênção, nós temos a internet, então a internet não é tão ruim assim. Nós podemos nos reunir nesses encontros, nessas lives, para encorajar uns aos outros, para aprender uns com os outros, para fortalecer uns aos outros. Será que nós cristãos não percebemos que estamos em uma batalha contra as forças espirituais do mal? Em Efésios 6 diz: será que não reconhecemos os perigos? Para ser franco, penso que muitos cristãos nem mesmo sabem que há uma guerra. Estão tão alheios à realidade espiritual que realmente não percebem que estão no meio de uma batalha. Então, em uma guerra, um soldado ele não vai sozinho. Nós temos uma guerra espiritual. Então, nós também não podemos nos isolar. Se o mundo é mau, se o mundo está corrompido, nós precisamos buscar nos reunir com frequência com pessoas que estão buscando a mesma sintonia que a nossa, ter uma vida em comunhão com Deus, buscar praticar as boas obras, uma vida de bondade e perseverar até o fim. Então, não podemos nos isolar. Contudo, os cristãos que conhecem a realidade sabem que precisam um dos outros. Gostam das reuniões da igreja, dos grupos de célula, grupo de oração. É como um reagrupamento das linhas de frente da batalha. Consideram os cultos um posto de abastecimento em que podem se guarnecer, ajustar e preparar para voltar para a batalha. A vida cristã ela não é fácil, mas ela é eternamente valiosa. E fazer o bem nem sempre é fácil, mas há uma recompensa. Como eu disse lá no início, em Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se nós não desanimarmos. E como que você espanta o cansaço? Como que você continua avançando para você não desanimar? Como nós aprendemos primeiro, nós precisamos dominar a Bíblia, aprender o nosso manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual de instrução, então aprenda. Vou dar uma dica. Eu sempre, quando eu não sei o que eu ler, eu pego, por exemplo, o provérbio do dia, eu leio uns salmos. Então, eu sempre tenho na minha mente um salmo, um provérbio, e às vezes quando bate algum desânimo, algum pensamento ruim, parece que isso que está na minha mente já vem e já combate. Então, nós precisamos usar a palavra de Deus como uma espada para combater os pensamentos ruins, aquilo que vem mal, tentar
fazer ninho na nossa mente, quantas vezes o inimigo ele tenta plantar sementes, tentações para que nós possamos cair em pecado. Então, quando você tem a palavra na sua mente, você sempre tem uma arma para combater esses maus pensamentos. Domine a Bíblia. Proteja sua mente, cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você assiste, porque os olhos é a candeia do corpo. E se seus olhos forem bons, seu corpo será luz. Agora, se os seus olhos estiverem cobertos em coisas más, aqui fala que se os seus olhos estiverem cobertos por maus pensamentos e maus desejos, você está em profunda escuridão espiritual. Então, domine a Bíblia, proteja a sua mente, tenha convicções, tenha convicção do que é bom, do que é justo, defenda essas convicções, saiba se posicionar, tenha coragem de ser diferente. Nós estamos em um mundo em que existem muitas pessoas fazendo o que é errado. E às vezes nós precisamos conviver com essas pessoas, mas nós não precisamos nos influenciar e agir como elas. Tenha coragem de fazer a diferença, tenha coragem de ser diferente, porque é isso que Deus espera de nós. Tenha convicções, tenha coragem de ser diferente e reúna-se regularmente com outros cristãos para encontrar apoio e encorajamento. Então, se nós queremos ter uma vida boa, se nós queremos... E a vida boa não é uma vida fácil, porque a palavra de Deus diz que nesse mundo nós teríamos aflição. Mas uma vida boa é uma vida no centro da vontade de Deus, cumprindo aquilo que Ele nos criou para fazer, praticando as suas boas obras. Eu não fui... Cristo não me chamou porque eu fazia obras justas, coisas boas. Ao contrário, quando Ele me chamou, fosse para que eu me empenhasse a praticar boas obras, para que nós praticássemos boas obras. E uma vida de bondade, como nós vimos lá no início, ela fortalece o quê? A nossa mente, a nossa autoestima. Ela nos faz forte emocionalmente, porque você vai estar cumprindo aquilo que Deus te fez para fazer. Você vai estar cumprindo o propósito que Deus tem na sua vida. Bens materiais não é sinônimo de uma vida boa, porque hoje você tem, amanhã você não tem mais. Sentir-se bem não é sinônimo de uma vida boa, porque os nossos sentimentos são voláteis, eles mudam muito rapidamente. Mas ter uma vida boa é ter uma vida cumprindo o propósito para o qual Deus nos formou, nos criou. Oi, Alisson, chegou no finalzinho. Então, essa era a mensagem de hoje que eu queria trazer para reflexão. Nós precisamos nos dedicar às boas obras, e eu só consigo fazer isso quando eu domino a Bíblia, quando eu tenho convicções, quando eu protejo a minha mente, quando eu tenho coragem de fazer a diferença. Às vezes no seu trabalho tem tanta gente fazendo errado, às vezes chega um funcionário novo, ninguém quer ensinar, e aí o coitado faz tudo errado. Poxa, faça a diferença, vai lá, ensina essa pessoa, porque se ninguém te ensinou, você sabe como é difícil ninguém ensinar, não é? Ou se você teve quem te ensinasse, faça como uma forma de agradecimento. Então, tenha coragem de fazer a diferença, de ser diferente, tenha coragem de ter convicções, de defender o que é justo, o que é certo e odiar aquilo que é mal. Não odiar o pecador, mas odiar o pecado. E como que a gente faz isso? Muitas vezes nós precisamos corrigir alguns amigos, mostrar alguns erros, mas nós precisamos estar ao lado deles para ajudar com que eles continuem avançando, aprendendo e sejam transformados também, tá? Então essa era a mensagem de hoje. Como que foi? Vocês aprenderam? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Vou esperar um feedback de vocês. A Amanda ainda tá aí, o pessoal tá aí. Vou até... Ai, Alice, traz o menino aqui, já tá acabando, volta. Saudade do menino. Beijo, Pedro.
Depois vocês ouçam essa música, tá? Ela chama O Maior Vilão Sou Eu, da Sara Beatriz. E ela é muito linda. E manda um beijo pra Amora, Amanda, que eu tô com saudade. Pedro, Alisson, traz o Pedro aqui, que eu também quero ver ele. Um beijo. Gente, eu desejo um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Se dediquem às boas obras. Obrigada, Jaque, foi um prazer ter você aqui. Obrigada a todo mundo, obrigado Lair, todo mundo que entrou na live. O Willy Paz, Assuntos de Cartório, o Josué. Tantas pessoas, a Thalita, o Caio, o André. Então, eu agradeço todo mundo que entrou aqui, foi um prazer. A nossa próxima live é aquele com que se pode contar. Você é uma pessoa com que se pode contar? Então, nós vamos tratar sobre isso. Faltam 4 lives pra gente acabar esse livro. Depois eu vou procurar um outro livro pra gente aprender juntos. É um grande prazer dividir com vocês. Eu me sinto muito feliz. E quando a gente se sente assim, feliz e realizado, é porque nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então tenham um ótimo sábado. Muito obrigada e até a próxima. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Cida, gente. Um beijo, um abraço a todos e um ótimo final de semana. Até mais.